Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 28º domingo do tempo comum do ano B. A primeira leitura de hoje se encontra lá no livro da Sabedoria, no capítulo 7, versículos de 7 até o 11, que nos diz assim: Orei, e foi-me dada a prudência. Supliquei, e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois ao seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia. E diante dela a prata será como a lama. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Amados irmãos e irmãs, o livro da Sabedoria provavelmente é o último livro escrito do Antigo Testamento. Ele deve ter sido escrito ali um século, ou bem menos que isso, de Jesus ter vindo ao mundo. Então você já vai ver um livro muito mais maduro e trazendo outras reflexões que apareciam aqui. Uma delas, por exemplo, é você saber que a região, inclusive a região em que Jesus acabou nascendo também, estava sendo dominada pela cultura grega. Na verdade, quando Jesus vem ao mundo, já está o Império Romano já está dominando, né? Mas uns 200, 300 anos, nós temos o chamado helenismo, que é a cultura grega que começa a dominar aquela região. E a cultura grega ela era muito oposta aos valores judaicos que estão contidos no nosso Antigo Testamento. Então, era criticado a fé dos antigos, era criticada a forma como os antigos enxergavam a Deus e por aí vai. O livro da Sabedoria, então, busca trazer de volta esses valores. Busca trazer de volta muita coisa que o povo, infelizmente, estava deturpando, né? E acaba fazendo elogio à sabedoria dos antigos. Então, é por esse motivo que o livro acaba sendo chamado assim. Muita gente acha que quem escreveu o livro da Sabedoria foi Salomão. Isso porque, tradicionalmente falando, o rei Salomão é muito famoso por ser um homem que tinha sabedoria. Isso porque as pessoas dizem, né, que quando Deus foi pedir a ele o que ele queria, ele pediu sabedoria. Na verdade, Salomão não pediu sabedoria não, tá bom? Lá no livro de Reis, quando Deus diz a Salomão, você pode pedir o que você quiser, Salomão pede discernimento. Porque ele pede, Senhor, dai-me a graça de poder escolher entre o bem e o mal, né, para poder saber governar. Isso não é sabedoria. A palavra sabedoria tem mais indicativo com saborear as coisas de Deus. Mas, como as pessoas vão interpretando isso como sabedoria, isso que Salomão pediu, então entenda essa visão da sabedoria aqui que está no texto, não como saborear as coisas de Deus, mas como discernir. Então, ser sábio, dentro desse viés bíblico que eu estou colocando para vocês, é alguém que sabe, né, discernir. É alguém que tem sabedoria na tomada de decisões. É alguém que opta por aquilo que está dentro da vontade de Deus e não aquilo que está na sua vontade própria, propriamente falando, né? E aí o que acontece? Não foi Salomão que escreveu, porque Salomão viveu muitos anos antes, quando esse livro foi escrito. Porém, como Salomão era um ícone da sabedoria para o povo judeu, é claro que o texto vai elencar alguns fatores que eram muito cabíveis a Salomão. E é isso que a gente vê aqui. No versículo 7 fala de uma oração que foi feita, e dentro dessa oração foi dada a prudência e o espírito de sabedoria. Então, automaticamente a gente relembra de Salomão. E aí vai falar, inclusive no versículo 8, que se preferiu a sabedoria do que tronos, do que as honrarias, do que a riqueza, né? Então, a gente está contrapondo aqui duas realidades. Muito mais vale a vontade de Deus do que as riquezas desse mundo, do que as honrarias desse mundo, do que os aplausos desse mundo, do que os primeiros lugares. Inclusive, o texto vai colocando, né, vários elogios à sabedoria. Por exemplo, ela não se iguala a nenhuma pedra preciosa. Aquilo que é mais caro para o mundo é que é colocado como ouro. Do lado da sabedoria é uma espécie de um punhado de areia, ou seja, não vale nada, né? A sabedoria é amada, né? Ela é luz para cada um de nós, porque ela irradia sem nunca apagar, e todos os bens vêm dela, né? E na mão da sabedoria tem-se uma riqueza incalculável. Então a primeira leitura acaba pontuando, né, vários aspectos sobre
a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa maior riqueza. Fazer aquilo que Deus quer é a nossa maior riqueza. E aí eu trago para vocês várias questões. A gente no último domingo, foram as eleições. Vamos pensar um pouco, né? Quantas pessoas que foram aí para a dinâmica da eleição que infelizmente não foram buscar o melhor para o povo, mas foram buscar um título, mas foram buscar o primeiro lugar, mas foram buscar somente um local de honra. Amados irmãos e irmãs, nós que somos cristãos, a gente não enxerga isso com bons olhos. O verdadeiro cristão ele não deve buscar o primeiro lugar, mas ele deve buscar servir a todos. Dentro das nossas comunidades, paróquias, quantas pessoas também querem as riquezas? Quantas pessoas são apegadas a bens materiais, são apegadas a coisas que de fato passam, né? São passageiras. Mas a gente tem que colocar na nossa cabeça que a vontade de Deus é que é o nosso maior tesouro. E além disso também, eu quero trazer um outro elemento aqui para você. Em alguns momentos, dentro do Antigo Testamento, a sabedoria parece ser uma pessoa. Ela recebe aí alguns adjetivos que a caracterizam como uma pessoa. Se formos por esse caminho, a sabedoria seria o próprio Cristo. Então podemos refletir. Ter Jesus é a nossa maior riqueza. Né? Tem até uma canção, me permitam abrir esse parêntese hoje, né? É uma canção que é muito cantada pelo movimento dos focolares. Eu gosto muito dessa música e eu queria pegar um pouco da letra dela para a gente poder conversar, né? Que diz assim: Tu me deste um tesouro que brilha mais do que o sol. Não, ninguém mais o levará, porque está dentro de mim. De fato, Jesus é o nosso tesouro e nós acabamos sendo templos do Espírito Santo, então nós temos esse tesouro incalculável dentro da gente. E, como a música também acaba colocando, nada era o que eu tinha, como nada passou, tudo deixei porque não me falava de ti. Quando nós encontramos a verdadeira pérola preciosa, aquilo que enche os nossos olhos, que brilha os nossos olhos, aquilo que enche o nosso coração de alegria, a gente tem coragem de largar tudo por ele. Por quê? E a música responde: porque o Senhor é o nosso grande tesouro. Né? Porque, na verdade, nele a gente pode se perder, porque nele a gente se encontra. Eu me perco de mim para encontrar o meu verdadeiro eu no Senhor. Que nós possamos, à luz dessa primeira leitura, meditar sobre isso, né? Qual está sendo o nosso maior tesouro? O que é que está sendo aquilo que eu busco largar na minha vida? Tem pessoas que são capazes de largar tudo por um sonho. Né? Largam família, largam emprego em busca dos seus sonhos, porque sabe que aquele sonho é quem move a tua vida. Mas a gente também tem que entender o seguinte, que Cristo tem que mover a nossa vida. Eu preciso largar tudo por Ele. Eu preciso deixar muitas coisas que são efêmeras, que são poeira, que são areia, né? São como grãos de areia, de fato, como a primeira leitura coloca, para buscar o Senhor. E sim, sem sombra de dúvidas, vale a pena largar tudo por Jesus. Porque, repito, Ele é o nosso tesouro. Ele é o nosso maior presente. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.